Olá, querido aluno humanosinfoco.com.br, eu sou o seu professor Regiopídio Lacerda, da disciplina de Geografia, e vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo programático rumo à sua prova e aprovação no Enem nos vestibulares, né? Na aula passada, você deve lembrar que nós falamos aqui sobre os climas do Brasil, né? A classificação climática do Brasil, as variações dos climas, né? As suas características para cada região e o que isso vem a repercutir nas outras formações e composições naturais, ok? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre vegetação do Brasil, distribuição da vegetação no território brasileiro, ok? Então vejamos, a primeira coisa que você vai ter que lembrar sempre que se falar de vegetação é que a vegetação ou os domínios de vegetação, eles serão sempre reflexo ou espelho do clima, né? Na verdade, serão as condições climáticas que vão dar suporte à formação e manutenção de um domínio de vegetação. Aí você vai lembrar daquelas aulas que você teve de biologia sobre ecologia, quando o professor falava da sucessão ecológica dos ecossistemas, né? Quando, a partir de um afloramento rochoso ou de uma área degradada, passa-se a ter um processo evolutivo de formação vegetal. Tá? Quando a sucessão ecológica ocorre a partir de um afloramento rochoso, da formação do solo, do intemperismo, da ação do intemperismo, nós vamos dizer que ocorre aí uma sucessão primária. Quando a sucessão ocorre a partir da degradação do ambiente, você vai dizer que é uma sucessão secundária. Em ambos os casos, o resultado vai ser a formação de uma composição vegetacional que você pode chamar, no caso brasileiro, de domínio morfoclimático, que se caracteriza pelo clímax encontrado entre a perfeita relação ou um equilíbrio de reação entre o biótopo e a biocenose, ou seja, entre os elementos vivos e os elementos não vivos que compõem o espaço. Sendo assim, partindo do princípio de que as condições de desenvolvimento da vegetação vão depender de três elementos básicos, luminosidade, umidade e temperatura, ou calor, você vai deduzir que a vegetação será sempre reflexo ou espelho do clima, porque esses três elementos, água, luz e calor, vai depender basicamente do condicionante climático, ou das condições climáticas da área, beleza? Lá nas aulas de biologia também você aprende a classificar as espécies vegetais de acordo com essa abundância ou escassez desses elementos, né? Em relação à água, por exemplo, as plantas podem ser classificadas em hidrófilas, higrófilas, tropófilas, xerófilas ou orófilas, né? E qual é a classificação complicada essa? Não, não é complicada. A vegetação hidrófila é aquela que vive permanentemente na água. Aquela que é higrófila é a que gosta de ambientes úmidos. As tropófilas são espécies vegetais que se adaptam a ambientes em que alternam as estações entre úmida e seca. A vegetação xerófila é aquela que se adapta ao ambiente com a escassez de água. E as orófilas são aquelas que se adaptam ao ambiente de altas altitudes, de elevado relevo, tá certo? Então, em relação à água, a classificação vegetal vai encontrar esses elementos. A vegetação pode ser hidrófila na água, higrófila na umidade, tropófila na alternância de estação seca e úmida, xerófila quando ocorre escassez de água e orófila no alto das montanhas. Em relação à luminosidade, as plantas podem ser classificadas em heliófitas, que são aquelas espécies que vivem permanentemente sob incidência da luz solar, e as ombrófilas, que são aquelas que se adaptam ao ambiente sombrio. E em relação à temperatura, você vai encontrar uma classificação bem simples. As plantas podem ser macrotérmicas, podem ser microtérmicas, podem ser também mesotérmicas. Microtérmicas, baixas temperaturas. Macrotérmicas se adaptam a ambientes de temperaturas elevadas. E as mesotérmicas, em ambientes que alternam entre uma estação
quente e uma estação fria, tá ok? Em relação a outras classificações vegetais, você pode encontrar em relação às folhagens, né? E aí, em relação às folhas, as espécies podem ser classificadas em latifoliadas, quando ocorre espécies com folhas largas, grandes, pode ser caducifolia ou caduca ou decídua, que são aquelas espécies que perdem a folhagem na estação desfavorável, ou então a espécie vegetal pode ser chamada de vegetação aciculifoliada, que são aquelas espécies que se adaptam muito bem ao ambiente frio e que as folhas são em formato de agulha para que a neve da precipitação não fique retida na planta, ok? Passando essa visão geral sobre as características da vegetação, a primeira coisa que você deve lembrar a respeito da vegetação no Brasil é este mapa que vocês estão vendo aqui, que Israel está colocando para vocês. É o mapa dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Você deve identificar de forma muito clara, muito precisa e rápida a localização de cada um dos ambientes de vegetação que ocorre no Brasil. Professor, isso é importante? Isso não é o decoreba da geografia, não? Não, não é o decoreba. É você analisar o mapa, porque o mapa vai lhe dar muito mais informações, muitas vezes, do que o texto literário. E no Enem, é muito comum você ter uma questão ilustrada a partir de um mapa. A ilustração feita com uma representação do espaço geográfico. No caso da geografia física, isso é muito comum. Então, você vai lembrar de, não memorizar, né, de aprender quais são as características e qual é a divisão dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Então, nesse mapa aqui, você vai conseguir identificar e encontrar todos os domínios morfoclimáticos que ocorrem no Brasil. Professor, são muitos domínios? São, né? Para cada tipo climático, um domínio de vegetação diferente. Como o Brasil tem uma grande diversidade climática, que a gente viu na última aula, nós vamos ter também uma grande quantidade de domínios morfoclimáticos também diferentes, ok? Então, a gente pode começar identificando cada um. Na região norte, você está vendo aí o quê? O domínio morfoclimático da Amazônia, ou domínio amazônico, floresta equatorial da Amazônia, né? Na área do centro-oeste, você está visualizando o Cerrado. Na área do semiárido nordestino, a Caatinga. No litoral do Rio Grande do Norte, até próximo ao Rio Grande do Sul, você está visualizando a formação dos mares de morro florestados, ou da Mata Atlântica, né? E ainda existem mais dois tipos. As araucárias, no sul do Brasil, na região do Planalto Meridional, e na região do extremo sul, divisa com o Uruguai, você tem os pampas, ou os campos, ou as pradarias aqui no Brasil. Professor, e essas zonas que estão entre um domínio morfoclimático e outro? São as chamadas zonas de transição. Nós temos duas que são bem importantes, né? O complexo do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, e também a região lá dos Cocais, entre o Piauí e o Maranhão, ok? Então, de domínios morfoclimáticos no Brasil, nós temos formação equatorial da Amazônia, floresta da Amazônia, cerrado, caatinga, mata atlântica ou mares de morros, campos ou pradarias, araucárias e as zonas de transição, o complexo do Pantanal e a mata de Cocais, beleza? Vamos falar de cada um deles? Olha só, a Amazônia vai apresentar um clima quente e úmido, o clima é equatorial, altas temperaturas, alto índice de precipitação. Qual é a formação vegetal? Formação de floresta. Qual é o tipo de floresta? Floresta equatorial da Amazônia. Quais são as principais características desse ambiente? Você vai encontrar aí uma vegetação latifoliada, né? Ou seja, as folhas são largas e perenifolha, além de elevado porte, elevada densidade e grande biodiversidade. É hoje o domínio morfoclimático brasileiro que vai possuir a maior biodiversidade, né? Que tem a maior quantidade de espécies por hectare. Vai ser o domínio morfoclimático muito denso, ou seja, as árvores estão muito próximas umas das outras, né? E também vão ser espécies de grande porte. Você pode encontrar até árvores de 80 metros de altura, ok? Agora, a influência dos rios é muito forte nesse domínio. Então, você vai ter que lembrar dessa figurazinha aqui, ó. Está sendo colocado aqui para vocês o domínio da Amazônia dividido nos 3 estratos, né? Que estratos são esses? De acordo com a influência do rio, você pode ter a vegetação da mata de Igapó, que é essa que tem a Vitória Régia, que as plantas estão permanentemente na água, que a vegetação é hidrófila, né? Um pouquinho mais acima, na área do nível do rio, que nós vamos chamar de leito maior, estão as espécies da mata de várzea.
apresenta um porte um pouquinho maior e uma biodiversidade também maior. Em relação a quem? Em relação à mata de Igapó. E longe da influência direta dos rios, nós vamos encontrar a mata de terra firme. É aí que você vai encontrar as árvores de até 80 metros de altura, 250 espécies por hectare, valores aproximados, termos aproximados, né? E uma vegetação de grande densidade, né? Elas estão muito próximas uma das outras, tranquilo? Agora, sobre a Amazônia, se não caísse na prova, vai ser questionado o quê? A questão dos impactos. Aí você vai lembrar que o principal impacto ambiental em relação à Amazônia ocorre por conta do desflorestamento. E o desflorestamento é produzido hoje principalmente pela expansão das fronteiras agrícolas. Lembre esse termo, expansão das fronteiras agrícolas. É a expansão da soja e do gado, o agronegócio e a agropecuária, voltado para o mercado externo, voltado para a exportação, pautado no latifúndio, tá? Então essas características é que são os elementos degradantes da Amazônia hoje, na sua grande maioria. Tem outros impactos, óbvio, né? As obras de infraestrutura, como as hidrelétricas, e aí você pode citar Belo Monte e Giral, você pode citar Balbina, que é o exemplo de como não se deve construir usina hidrelétrica no Brasil, né? A usina de Balbina lá no Amazonas. Também você deve lembrar da mineração. Só que a mineração ela vai causar um impacto ambiental muito forte, muitas vezes irreversível, mas o espaço é mais concentrado do que o espaço da expansão das fronteiras agrícolas. Então o desmatamento, que hoje gira em torno de 20 mil quilômetros quadrados por ano na Amazônia, tem como principal responsável a expansão da fronteira agrícola, ou seja, a expansão da cultura da soja e da pecuária extensiva. Tranquilo? Segundo o domínio morfoclimático, o cerrado. O cerrado brasileiro apresenta características muito semelhantes à savana africana. A diferença basicamente vai ser na fauna. A flora é muito parecida, né? Então você tem árvores espaçadas, longe uma das outras, você está vendo aí nessa figura árvores que estão mais distantes uma das outras, né? E por isso você tem formação de arbustos e de gramíneas. Ou seja, aquelas gramíneas que não ocorrem na Amazônia, porque não existe incidência direta do sol no solo, vai ocorrer no cerrado, porque a vegetação é muito mais espaçada, tá? Isso vai ser importante e interessante, por quê? Porque o cerrado vai servir, então, de pastagem natural. Então, você tem a atividade da pecuária também nesse ambiente. Agora, tem um detalhe interessante. É muito comum as questões compararem os solos da Amazônia com os solos do cerrado. E eles apresentam dois problemas. O da Amazônia apresenta um problema chamado de lixiviação, que vai ser o transporte dos nutrientes para as camadas inferiores do solo. Já no cerrado, vai ocorrer a laterização, a subida dos micronutrientes em direção à camada superficial do solo. Os dois diminuem o potencial edáfico. O do cerrado pode ser corrigido com a calagem, porque o solo com micronutrientes vai ficar mais ácido e a calagem vai colocar um elemento básico no solo para equilibrar o pH e aumentar a fertilidade. No caso da Amazônia, seria a adubagem, né? Porque você tem perda de macronutrientes, ok? Agora, qual é o outro problema em relação aos solos do cerrado? É a expansão da monocultura, que não vai fazer com que o solo renove a sua capacidade produtiva. Tranquilo? Qual é a outra alternativa que os produtores utilizam? Como nós estamos falando de agronegócio, de atividade intensiva ou semi-intensiva, há uma utilização muito forte dos chamados OGM, os organismos geneticamente modificados, que são os populares transgênicos. Beleza? A atividade do cerrado, pecuária extensiva, principalmente a criação de Nelore, gado de corte, voltado em boa parte para o mercado externo. Tranquilo? Terceiro domínio morfoclimático do Brasil, Caatinga, né? A Caatinga é o domínio morfoclimático da onde? Do Nordeste brasileiro, mais especificamente do semiárido. Região do polígono das secas. Cuidado para não confundir e achar que Caatinga é o único domínio que ocorre no Nordeste. Não é. Nós temos a Caatinga no polígono das secas, na região do semiárido. Três características fundamentais da Caatinga. A vegetação é decídua, ou seja, ela perde a folha na estação desfavorável. A maior parte das espécies são arbustivas, ou seja, são plantas de pequeno e médio porte. Tem vegetação arbórea, mas em menor grau, né? E os solos são litólicos, com rios intermitentes. Então, na verdade, quatro características.
Os rios só tem água no período chuvoso, a exceção São Francisco, Parnaíba, grandes rios, mas a maioria só tem água no período que chove. O solo é raso ou litólico por conta do intemperismo físico. Em relação à vegetação, você vai perceber que, por questões óbvias, ele vai apresentar um xeromorfismo extremamente acentuado. Nos últimos anos, o Enem tem colocado vários textos do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. E você que está aí assistindo a nossa aula no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Brasília, né, nós temos alunos aí em várias partes e regiões do Brasil, deve se perguntar, a Caatinga é mesmo da maneira que está sendo descrita no livro? Né? Aquela descrição tem um viés determinista, que é até para dizer que o nordestino é antes de tudo um forte, aliás, o sertanejo é antes de tudo um forte, ele teve que caracterizar a vegetação de Caatinga de uma maneira muito voltada ao determinismo geográfico. Mas tem aquelas características de quê? De um xeromorfismo extremamente acentuado. Beleza? A vegetação decídua, perde a folha, tem cactáceas, mandacarus, né? Xique-xique, coroa de frade, espécies que têm caules fotossintetizadores porque não possuem folhas e todo o sistema de adaptação para o ambiente que o clima vai ofertar 8 meses de seca com temperaturas elevadas e apenas 4 meses com precipitação e precipitação irregulares. Belezinha? Quarto domínio morfoclimático, mares de morros florestados ou Mata Atlântica. Qual é a principal característica? Intensa biodiversidade, grande densidade, grande porte. Isso se a Mata Atlântica ainda existisse. Você vai ter que lembrar do Padre Quevedo. E a Mata Atlântica? Não existe, ou não existe mais. Né? As atividades da cana-de-açúcar, da exploração do pau-brasil, do café, da mineração, da urbanização, né? Até mesmo de atividade pecuária em algumas áreas, dizimou praticamente a Mata Atlântica. Né? Ou seja, o que nós temos hoje é menos de 10% do que nós tínhamos em 1500. Qual é o grande responsável? Toda e qualquer atividade econômica. Você vai lembrar que aproximadamente 90% da população brasileira está situada na região da Mata Atlântica. Ou seja, onde tem muita gente, vai ter muito impacto ambiental. Beleza? Mas as características de grande porte, grande biodiversidade, grande densidade, é uma floresta. A biodiversidade era até maior do que na Amazônia, se tivesse mantido a vegetação original. Quinto domínio morfoclimático do Brasil, a gente vai lembrar das araucárias. Né? Vegetação das araucárias. Você tem aí porte florestal, pouca biodiversidade. Fica na área de clima subtropical, ou seja, mais frio, restringe a biodiversidade. Mas o solo é fértil, então aumenta o porte da vegetação. As araucárias são compostas pelos pinheiros do Paraná, por exemplo, né? Que é uma espécie arbórea, né? Porém, sem diversificação. Sem diversificação e com madeira valiosa, foi alvo fácil do desmatamento. O principal impacto, desflorestamento. Né? Para quê? Para a fabricação de papel, para a fabricação de móveis, né? Extração da fibra celulose, etc. Então, a base do desmatamento na área das araucárias. Aí, esquecendo, só voltando um pouquinho lá para a Caatinga, o principal impacto da Caatinga é a desertificação. A agricultura rudimentar, arcaica e pecuária extensiva leva à perda da capacidade de produção do solo, ou seja, formação de deserto. Só uma dicasinha para não esquecer lá da Caatinga, tá ok? Então, nas araucárias, as empresas de fibra de papel, de celulose, de fibra de celulose para a fabricação de papel, de móveis, produziam um grande desmatamento. Hoje essa vegetação está sendo substituída principalmente por plantação de eucalipto transgênico. Para que transgênico? Para diminuir o tempo de produção. Tranquilo? Belezinha? Tranquilo e aí, como diz? Então vamos lá para os campos ou pradarias, né? As pradarias ou campos ou pampas, sul do Rio Grande do Sul, contato já com o Uruguai, com a parte da Argentina. Essa vegetação vai ser de porte herbáceo. É aquela vegetação formada por capim. E essa vegetação formada por capim vai ser ideal para quê? Para a expansão da pecuária. Ok? Qual é o grande problema dos pampas ou dos campos? Né? A atividade pecuária se intensifica e produz um problema chamado de areação. Formação de bancos de areias que vão reduzir a capacidade produtiva do solo. É daí que se extrai o chamado boi verde, que é o nosso melhor gado para corte e para exportação. Ok? Então essas são as características gerais da
vegetação do Brasil nos seus domínios morfoclimáticos. Professor, mas você falou que tinha Pantanal e Cocais. Então, quais são as características dos dois? O Pantanal é um complexo de vegetação, definido pela paisagem morfoclimática e hidrográfica, né? Então, veja só, você tem um relevo de planície, cercado de áreas de planalto, mais afundado no meio de planície, né? Os rios que cortam vão produzir um processo de alagamento durante boa parte do ano e formar uma grande quantidade de pântanos. Essas condições especialíssimas vão fazer com que esse mesmo ambiente seja capaz de suportar ou de produzir espécies de domínios morfoclimáticos diferentes. Então, no Pantanal você vai encontrar espécies da Amazônia, das araucárias, do cerrado, até da caatinga e dos campos, no mesmo ambiente. Tá? Por isso que você vai dizer que o Pantanal é um complexo de vegetação. É frágil, tem impacto ambiental da pecuária extensiva, assoreamento dos rios, né? Mas é um domínio bem interessante, característico aqui do Brasil. Já na região de Cocais, Piauí e Maranhão, você vai ter uma zona de transição entre o sertão e o norte do Brasil, entre o clima seco e o clima úmido. E aí vai surgir uma vegetação uniforme, formada por árvores de coco-babaçu, né? É a região característica, a vegetação característica do Maranhão. Aí qual é o problema? Nessa área do Maranhão você tem extrativismo, que é até uma atividade sustentável. Só que tem a expansão da soja. Existe um quadrilátero aí imaginário entre o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é o chamado Matopiba, que é a área do Brasil onde mais cresce a produção de grãos, milho e soja. E essa expansão da soja também está chegando nos cocais, vai produzir desmatamento e utilização indevida do solo. Para nós concluirmos, só uma palhinha sobre a vegetação do litoral, né? Nós vamos ter a Mata Atlântica, mas dentro da Mata Atlântica tem ecossistemas interessantes. É o caso de quem? Da restinga e é o caso do mangue. A restinga é uma vegetação de transição entre a praia, propriamente dita, e a Mata Atlântica. Vão ser formadas por espécies que se adaptam à duna, ao solo muito arenoso, de grande infiltração, muito drenado, né? E é o mangue, que é um ambiente sui generis. Para ocorrer mangue tem que ter o quê? Uma formação de um ambiente flúvio marinho, ou seja, a confluência de rio com a água do mar. Aí cria um ambiente salobro, com o solo alófico, mas o que mais chama a atenção na vegetação vão ser as raízes pneumotróficas, ou seja, aquelas espécies que possuem raízes que precisam de oxigênio. Elas ficam meio que para fora assim do solo. Você está vendo aí a imagem do mangue com as espécies com raízes aéreas, basicamente aéreas. Isso aí serve para quê? Para que ela busque uma melhor respiração a partir de oxigênio. Raízes pneumotróficas. O mangue vai ser um ambiente extremamente frágil, né, do ponto de vista de impactos ambientais e muito atingido por aterros, expansão de imobiliária, especulação imobiliária, expansão da malha urbana no litoral e que vai levar a uma degradação do mangue. Tranquilo? Um grande abraço. Essa foi a aula de vegetação do Brasil. Resolva os exercícios, tire as dúvidas a partir do nosso e-mail, entre em contato pelo Facebook, pelas redes sociais, divulgue humanasemfoco.com.br e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.